Boa noite, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma live, hoje, terça-feira, 11 de agosto de 2020. Sejam todos bem-vindos, os que estão entrando e aqueles que vão ver essa live posteriormente. Nós estamos repetindo aqui hoje o encontro que tivemos domingo, mas ao final, ao encerrar, houve um problema técnico e a live não foi gravada. Então eu decidi fazer uma regravação do tema da exposição bíblica. Estou trazendo hoje para vocês. Então aqueles que assistiram vão ter o privilégio de ouvir novamente o mesmo tema bíblico, Jesus, a porta das ovelhas, mas nós não cansamos de ouvir a palavra de Deus, e aqueles que não ouviram vão ter o privilégio de ouvir também, e juntos crescermos no conhecimento do Senhor. Esse que é o objetivo principal. Sejam todos então bem-vindos, bem-vindas esta noite, esses próximos minutos, participando dessa live aqui. Vamos inicialmente fazer uma oração em gratidão ao Senhor por esse privilégio. Estamos aqui reunidos para louvar o seu nome, falar com Ele em oração e ouvir a sua palavra. Querido Deus, obrigado por esta noite, obrigado por este momento, que aqui estamos reunidos para prestar um culto a Ti, mesmo de uma forma eletrônica, uns distantes dos outros, isolados socialmente, mas unidos espiritualmente. Abençoa-nos, Senhor, nesta noite. Recebe as nossas orações. Obrigado pelas Tuas misericórdias sobre nós. Fala, Senhor, aos nossos corações. Atende o clamor daqueles que estão a ouvir essa palavra. Que a exposição hoje venha ao encontro das necessidades espirituais daqueles que ouvem. Perdoa os nossos pecados. É o que oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém? Deixa eu perguntar, qual foi o encontro mais importante que você já teve na vida? Um encontro muito importante. É evidente que na nossa vida nós tivemos muitos encontros importantes. O encontro com o amado ou a amada, que daí gerou o casamento, que gerou filhos, e hoje você é mãe, hoje você é pai. Você lembra daquele encontro? Mas há um encontro inesquecível para aqueles que de fato tiveram esse encontro. E com certeza o mais importante de nossas vidas, que é o encontro com Jesus. É o encontro com Jesus. Encontrar com Jesus foi tão bom. Eu não tinha paz nem prazer. Me sentia muito só, sem ter mais razão para viver. Te encontrar com Jesus foi tão bom. Eu não posso esquecer. Aquele encontro mudou meu viver. Foi tão grande a emoção. Quando ouvi a voz de Jesus me falando de amor, e Ele me aceitou do jeito que eu sou, eu dei a Ele o meu coração. Não posso viver longe de você. Não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Amém? Vamos cantar essa música. Te encontrar foi tão bom. E depois a gente vai fazer a exposição da palavra. Hoje vocês estão me vendo tocando violão. Normalmente eu fico ali por trás do smartphone, da câmera do smartphone, mas hoje eu estou só aqui na live e eu também vou conduzir aqui tanto o louvor, cantando e tocando, tá? Não sou profissional do violão, sou um esforçado em tocar violão. Mas tudo é para a honra e glória do nosso Deus. Enquanto
tão bom, eu não tinha paz nem prazer, me sentia muito só, sem ter mais razão pra viver, te encontrar. Foi tão bom, eu não posso esquecer. Nosso encontro mudou meu viver. Foi tão grande a emoção. Encontro com Jesus. Quando ouvi sua voz me falando de amor, pois você me aceitou do jeito que eu sou. Te dei meu coração. Não posso viver, não posso viver longe de você. Não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Você pode dizer isso também? Cante comigo. Não posso viver longe de você. Não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Amém? Te encontrar me mostrou nova direção. Seu amor fez mudar tudo em mim. O meu coração transformou. É tão bom, eu não posso explicar o prazer de sentir teu amor e me envolver quando eu estou ao pé da cruz. Não posso viver longe de você, não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Cante também, diga isso, declare isso. Não posso viver longe de você, não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Jesus. Amém? Que você também possa dizer isso. Não posso viver longe de você, Jesus. Não posso ficar sem a tua luz em minha vida. E eu quero dizer que amo só você, Jesus. Amém? Receba essa palavra, esse louvor para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Quando lhe perguntam, param você na rua ou em algum lugar, ou quando você está viajando, principalmente para outro país, pergunta a sua identidade. Você mostra a sua identidade ou você mostra o seu passaporte, aquilo ali identifica você. Então a pessoa examina e diz, tudo bem, pode passar por essa porta ou não passar por essa porta. A porta. Nós vamos refletir sobre a porta. Mas uma porta muitíssimo especial. A porta que é Jesus. Se você estiver aí com a sua Bíblia aberta, aí próximo a você, eu convido você a abrir no Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Eu vou ler os primeiros 10 versículos de 1 a 10. Preste bem atenção na leitura desse texto, para que possamos entender o recado de Deus para mim e para você nesta noite. Toda a exposição bíblica nós temos que tirar uma aplicação para a nossa vida. Porque se for só uma leitura por leitura, não é algo que vai lá dentro do coração e da alma. É apenas uma filosofia, apenas um conhecimento.
mas o propósito é muito mais profundo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E ele é mais cortante do que faca e dois gumes. E ele penetra até o ponto da divisão da alma e do espírito. E ela está apta para discernir o que passa aí no seu coração, na sua mente agora. E receba essa palavra em nome de Jesus. Diz assim, Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. em verdade lhes digo que quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez, em verdade, lhes digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagens. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu sou a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Essa declaração de Jesus, considerando a visão geral do Evangelho de João, corresponde à terceira declaração de Jesus de sua identidade. Como eu disse no início, quando você é parado entrando numa cidade ou num país, a autoridade daquele local vai lhe perguntar e vai lhe pedir a sua identidade. Você vai apresentar a sua identidade. Jesus, no Evangelho de João, vai apresentando a sua identidade ao longo da sua trajetória em Israel. A primeira vez, ou a sua primeira identidade que ele apresentou foi a declaração, eu sou o pão da vida. E quando ele declara, eu sou, a partir daquele momento, somente essa expressão, eu sou, já gerou um murmúrio, uma murmuração entre os líderes judaicos. Porque eles não aceitavam que nenhum ser humano declarasse que era Deus. Eu sou o que sou. É a declaração de Deus no Antigo Testamento. Ele disse isso diversas vezes para Moisés e para outros, para os profetas. Eu sou. Então vem aquele homem da Galileia e diante de uma multidão e de líderes presentes se declara, eu sou. Eu sou. E a primeira declaração dele foi, eu sou o pão da vida. Depois de ter feito o milagre da multiplicação de pães e peixes. Isso está no Evangelho de João, capítulo 6. Em seguida, ele faz uma outra declaração de identidade, mostrando quem ele era para aquele povo naquela época, quando ele disse, eu sou a luz do mundo. Está no capítulo 8, depois de ter curado o cego de nascença. E agora, no capítulo 10, ele declara para os mesmos líderes e o povo que estava ao redor, eu sou a porta das ovelhas. Na sequência do Evangelho, ele vai dizer que ele é o bom pastor, que ele é a ressurreição e a vida, que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele vai dizer por fim que ele é a videira verdadeira, ele é a igreja, ele é a sustentação verdadeira. Essas são as 7 declarações de Jesus.
Mas eu disse domingo que há uma outra que não é colocada como na relação dos 7, mas eu vou fazer uma síntese depois. É uma declaração que ele diz antes dessas 7 para aquela mulher samaritana junto ao poço, e ele diz algo extraordinário para ela. Ele diz assim, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 26. Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Essa declaração de identidade extraordinária de Jesus. Extraordinária de Jesus. Naquela época, as cidades medievais, mais antigas ainda do que o período da Idade Média, da história antiga e da Idade Média, eram cercadas por muralhas, e o entrar por elas era por uma porta, por várias portas, às vezes. Se você for um dia visitar uma cidade medieval que ainda esteja preservada, você vai observar isso. Ela cercada de muralhas e com portas de acesso. A Jerusalém hoje, tem a Jerusalém moderna, mas tem a Jerusalém antiga, e você vai perceber ao chegar lá que ela é cercada também por muralhas e tem os portões. Então, na época do Antigo Testamento, na época de Neemias, isso está registrado em Neemias capítulo 3, a cidade de Jerusalém tinha 12 portas. E dessas 12 portas, a primeira delas era chamada Porta do Gado ou Porta das Ovelhas. Por que esse destaque? Porque foi a única porta dentre as 12 do Antigo Testamento que foi consagrada ao Senhor. Era uma porta especial, consagrada ao Senhor. Por quê? Porque os judeus, quando vinham para realizar o sacrifício, trazendo os animais, eles entravam pela porta das ovelhas. E junto ao poço que havia logo próximo à porta, eles faziam a limpeza do animal e entregavam para os sacerdotes para o sacrifício, para a remissão dos seus pecados. Era uma porta de bênção, uma porta espiritual, uma porta especial. Existiam outras portas. Depois da reconstrução do templo, as portas diminuíram de 12 para 8, mas as portas sempre foram um marco na cidade de Jerusalém. E dentre elas, a porta das ovelhas. E se você lembrar do texto que eu li há pouco, Jesus declara que é a porta, depois de ter realizado a extraordinária cura de um cego de nascença, e antes de ser declarado, eu sou a luz do mundo, ainda estava impactado por isto. E os judeus estavam sem entender que homem é esse que só sendo de Deus para fazer isso. Disse o homem que foi curado. Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Ele disse isso para os judeus. E ele dá uma lição para os próprios líderes, dizendo que só um homem sendo de Deus poderia curar um cego de nascença. Impactado por isso, Jesus faz essa declaração. Mas ele cita a parábola do curral das ovelhas. E diz que as ovelhas atendem à voz do pastor. Ouvem somente a voz do pastor. Entram pela porta que o pastor indica e elas obedecem. Mas veja o versículo 10, 8 diz: eles não entenderam o que Jesus estava querendo dizer com aquela declaração. Mas, quando Jesus diz assim, em verdade, quando os judeus repetem a palavra, porque essa expressão é muito importante. Então ele diz assim, em verdade, lhes digo, eu sou a porta das ovelhas. Aí os judeus entenderam. O texto bíblico já diz isso. Subentende isso, eles entenderam. Antes eles não estavam entendendo a parábola do curral das ovelhas, mas agora eles entenderam. Então os judeus pensaram assim, ele está dizendo que ele é a porta do sacrifício. A porta que nós entramos com os animais para o sacrifício, para entregar ao sacerdote. Ele está dizendo que é essa porta? Sim, sim. Ele está dizendo que é essa porta. Com Jesus, não há mais necessidade de sacrifícios humanos. O véu do templo se rasgou com a sua morte. Ele é o próprio sacrifício.
Ele é a própria salvação. Ele perdoa os pecados. Ele é a porta. Ele é a porta das ovelhas. Então eles entenderam o que Jesus quis dizer com isso. Ficaram mais uma vez estupefatos com essa declaração de identidade de Jesus. Eu sou a porta. Aqui mesmo no Evangelho de João, no capítulo 5, quando ele vai curar o paralítico, ele diz assim, 5:2, existe ali junto à porta das ovelhas, olha aí a porta das ovelhas sendo citada, um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pórticos ou 5 entradas. Então essa porta das ovelhas já foi citada inclusive antes, mas agora ele declara, eu sou esta porta das ovelhas. Não precisa mais daquela porta física lá da cidade, da morada. Eu sou esta porta agora. No Sermão do Monte, que é o mais importante sermão registrado por Jesus, que você deve ler, Mateus 5, 6 e 7 sempre. Porque ali você vai mostrar, aprender a identidade de um crente, a ética de um crente como deve ser. Leia sempre o Sermão do Monte. Na parte final do Sermão do Monte, ele dá uma declaração falando sobre porta também. Ele diz assim, entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E a porta estreita e o caminho apertado é o que conduz à vida. Jesus falava nisso. Jesus sabia que as pessoas vão procurar sempre as facilidades da vida. O egoísmo impera na nossa essência pecaminosa de ser. Por isso a gente precisa ter um encontro com Jesus que modifica a nossa maneira de viver e possamos ter uma verdadeira legitimidade com Jesus. Só quando entramos pela porta das ovelhas, que é Jesus, passamos a ter uma visão muito diferente de mundo. Não esse mundo, não essa luz, não essas portas largas que tem aí, mas algo muito mais profundo, muito mais longânimo, muito mais eterno, que é Jesus. Eu quero chamar a sua atenção para o verso 9. E aí dizer o seguinte, quando você decide entrar pela porta que é Jesus, esta porta tem 4 significados extraordinários. Por si só já justificam a importância de você ser uma pessoa, um discípulo que se alegra em entrar por essa porta. Ele diz assim, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Amém? Amém? Diga amém aí. Então, quando você entra por essa porta que é Jesus, você entra pela porta da salvação. Ele declara isso. Será salvo. Você não vai encontrar salvação na porta larga. A porta larga você vai encontrar perdição. Na porta estreita, na porta das ovelhas, você vai encontrar salvação. Outro fato extraordinário quando você decide entrar pela porta das ovelhas, que é Jesus, diz assim, entrará e sairá, na sequência do versículo, entrará e sairá. O que significa isso? Significa que você está entrando numa porta da libertação. Amém? A ovelha entra e a ovelha é livre para sair. Você se livra da escravidão da porta larga e entra na porta estreita, que é uma porta de libertação. Salvação e libertação e paz. Também essa porta, ao adentrar por ela, a porta das ovelhas, a porta que é Jesus, você vai encontrar uma porta da provisão. Porque o versículo diz, e achará pastagens. O sentido aqui de pastagens é provisão.
mas é uma provisão espiritual. É um alimento que vai dar paz ao seu coração, que excede todo o entendimento. Ele é o pão da vida, como ele já tinha dito antes. E ele disse para aquela mulher samaritana: eu sou a água viva. Isso é provisão. O legalismo farisaico levava as pessoas a ter uma visão distorcida da provisão, levando as pessoas a um sacrifício, a uma visão estereotipada de Deus e não a visão interior de Deus. Algo que muda a sua vida na essência dela, lá de dentro, lá do coração. E essa porta, além de ser salvação, além de ser libertação, além de ser provisão, essa porta também é uma porta de vida abundante. Porque ele diz assim: aqueles que entram nela terão vida e vida em abundância. Amém? É uma vida plena, abundante e eterna. Essa é a porta das ovelhas, que é Jesus. Maravilhoso isso, não é? Saber disso. Mas Jesus alerta aqui para os perigos. Tudo que é extraordinário, tudo que é a melhor decisão, o melhor encontro, a melhor maneira de andar, que é andar entrando pela porta das ovelhas, tem um preço, tem um risco, tem uma perseguição, tem algo dizendo: não vá por aí, não precisa disso. Jesus chama isso de os ladrões e os salteadores. Aqueles que vão dizer: não, isso é um exagero, olha aqui, tem portas muito mais lindas por aqui, isso aqui é tão bacana, que negócio de Jesus, que é isso? Jesus está falando que tem pessoas que trabalham dioturnamente para afastar-nos da porta das ovelhas, e chamam isto de ladrões e salteadores. E disse algo muito duro. Ele falou assim: eles vêm para roubar, matar e destruir. Aqui ele estava se referindo em primeiro lugar aos líderes religiosos que estavam enfocando o legalismo e não o encontro com Jesus espiritual. E estavam pensando mais na porta lá das ovelhas, lá próximo ao poço de Betesda, para você entrar ali e entregar os animais. E não uma porta que é Jesus, uma porta espiritual que invade o seu coração, a sua alma, a sua mente. Ele diz assim: esses líderes são ladrões e salteadores que vêm para roubar, matar e destruir. No Evangelho de Mateus, capítulo 23, Jesus faz declarações muito duras com relação a esses líderes religiosos. Por isso, todo cuidado com o que você está ouvindo nas lives, nas igrejas, nas mensagens, seja lá onde for. Peça sempre o discernimento do Senhor, abra a palavra, estude a palavra, e seja como os bereanos, verifique se esse pregador está pregando exatamente o que diz a palavra, ou algo da sua própria mente. Jesus alertou a isso, ele chamou do sermão dos ai de vocês. Mateus capítulo 23, ele diz algo muito duro. Ele fala assim, ele chama os líderes religiosos de hipócritas. Esses ladrões e salteadores religiosos de hipócritas. Porque existem ladrões e salteadores de coisas materiais. Mas o pior ladrão e salteador é aquele que rouba a sua fé, desvia a sua salvação para aspectos da religiosidade, como faziam os fariseus naquela época. Ele chama assim de hipócritas. Mateus 23, a partir do versículo 13. Hipócritas, pois fecham o reino do céu diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram. Olha que coisa. Hipócritas, vocês percorrem o mar e a terra para fazer o prosélito. Em vez disso, o tornam filho do inferno. Devoram casas das viúvas para justificar. Fazem orações longas. Portanto, a responsabilidade daquele que conduz o rebanho é muito grande.
porque as ovelhas precisam ouvir a voz do verdadeiro pastor. Então busque a voz do verdadeiro pastor. E o verdadeiro pastor é aquele que diz: eu sou a porta das ovelhas. Amém? Onde você encontra isso? Na sua palavra. No Evangelho de João, ele diz isso. Queira Deus que você já tenha tomado a decisão de entrar pela porta das ovelhas. Se você tomou essa decisão e vive já nesta porta das ovelhas, glória a Deus. Mas se você ainda não tomou essa decisão, é hora, é agora, não deixe para amanhã, tome essa decisão, entre pela porta das ovelhas, porque a porta larga que está aí, ela conduz à perdição, e a porta das ovelhas, ela é apertada mesmo, ela é estreita, mas ela conduz à vida de Jesus. E o que acontece quando você entra pela porta das ovelhas? Coisas extraordinárias acontecem quando você entra pela porta das ovelhas. Surgem novas pastagens em sua vida, amém? Surgem novas pastagens na sua vida. Há um suprimento espiritual para a sua vida. Há um suprimento emocional para a sua vida. E há um suprimento físico, material para a sua vida. É isso que a palavra garante para aqueles que adentram pela porta das ovelhas. Você lembra daquela história na Bíblia que está em Mateus 5, 24 a 34, da mulher do fluxo de sangue? Uma mulher que havia anos sofrendo com fluxo de sangue e sabia que Jesus ia passar pela cidade, e ela corre para ver Jesus, queria apenas tocar na orla do vestido de Jesus. Jesus vem, grande multidão junto com ele, e ela toca na orla de Jesus. Jesus sente o poder saindo dele. Ele para, olha, alguém me tocou. Os discípulos até dizem: mestre, tantas pessoas, vai falar quem tocou? Diz: alguém me tocou. A mulher veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou a sua situação. Mas a grande lição deste texto, que corrobora com as novas pastagens que Deus dá para quem adentra pela porta das ovelhas, é o que ele disse no finalzinho para aquela mulher que sofria da dor. A primeira coisa que ele disse para aquela mulher foi: a tua fé te salvou. Jesus falou de salvação primeiro para ela, e ela estava com a dor. Mas Jesus falou assim: a tua fé te salvou. Sabe por quê? Quando a gente entra pela porta das ovelhas, novas pastagens surgem em nossas vidas. E a primeira delas é um suprimento espiritual. A tua fé te salvou. Depois ela falou assim, ele falou assim para aquela mulher: vai em paz. Isso significa um suprimento emocional para aquela mulher. Quem entra pela porta das ovelhas, novas pastagens se abrem. Há um suprimento espiritual, a tua fé te salvou. Há um suprimento emocional, vai em paz. Mas também há um suprimento material, físico, quando no final ele diz assim: ser livre do teu mal. É a última coisa que Jesus falou. E aí significa que houve a cura. Aí significa que há um suprimento físico, material para aqueles que adentram pela porta das ovelhas. Como é que eu não vou entrar por essa porta das ovelhas? Como é que eu vou escolher outra coisa? Se ela me dá isso, suprimento espiritual, suprimento emocional, suprimento material, é um suprimento que cura, que dá paz e que dá salvação. Por que ouvimos os ladrões e salteadores e não o pastor das ovelhas? O que acontece quando entramos, quando tomamos a decisão, é que novas pastagens surgem em nossas vidas. Espiritual, emocional e material. Creia nisto. Mas não é só isto. Quando a gente pisa pela porta das ovelhas, que é Jesus, que entra por ela,
além de novas pastagens que surgem em nossas vidas, surgem novos propósitos em nossas vidas. O sentido da nossa vida muda. O sentido é Jesus, é Jerusalém celestial. O apóstolo Paulo disse isso em Romanos 8, 28, que ele diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então ore ao Senhor: Senhor, me recebe de acordo com o teu propósito. Eu quero entrar pela porta das ovelhas, porque eu quero ter uma vida com um novo propósito, com uma nova visão de vida. Jesus em primeiro lugar, amém? Mas além de novas pastagens, além de novos propósitos, entrar pela porta das ovelhas significa novos rumos na nossa vida. Se você está vivendo aí meio sem rumo, nessa pandemia, tem uma porta aberta. Estreita, é verdade, apertada, é verdade, mas é da salvação. É que cura das questões emocionais, é quem cura das questões, é quem cura nossas questões físicas. Essa porta dá novos rumos à nossa vida. O apóstolo Paulo também diz lá em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se faz novo. Amém? Tudo se faz novo quando você adentra por essa porta das ovelhas. Creia nisso. E além de tudo isso, quem adentra por essa porta das ovelhas, surgem novas descobertas para a sua vida. E há uma declaração de Pedro sobre essa nova descoberta que ocorre em nossas vidas, muito extraordinário, um versículo que eu gosto muito, muito profundo, que diz assim, 1 Pedro 2,9: vocês, porém, ou seja, aqueles que entraram pela porta das ovelhas, que é Jesus, amém? Você já entrou por ela? Então, se você já entrou por ela, veja qual é a nova descoberta para a sua vida. Vocês, porém, que entram pela porta das ovelhas, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ah, como é importante, como é maravilhoso entrar por esta porta das ovelhas, a porta que é Jesus. A vida passa a ter um outro sentido. Amplia-se o nosso poder da oração, amém? Amplia-se o nosso poder de entendimento das Escrituras e aplicação para a nossa vida, nos ajudando no nosso processo de santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Eu começo a ter prazer e comunhão, em ter comunhão com o Senhor, em servir ao Senhor. Isso significa uma nova legitimidade espiritual com Cristo, aqueles que adentram pela porta das ovelhas. Noé, quando ele fechou a porta da arca, foi salvo. Todos aqueles que não entraram por aquela porta da arca morreram. A porta da arca foi a porta da segurança. Agora, no Novo Testamento e para os nossos dias, Jesus é a porta da arca. É uma porta única. Lá em Jerusalém haviam 12, só uma consagrada. Agora só tem uma, e é Jesus. Não existem outras. Se alguém me apresentar outra porta, é um ladrão e salteador da sua alma, na sua salvação. A arca só tinha uma porta, e Noé fechou, e sua família, os animais, foram salvos. Agora com Jesus só há uma porta, e é Jesus, é a porta das ovelhas.
Mas essa porta está aberta, ela é estreita, mas ela é acessível, ela é segura. E bem-aventurados aqueles que depositam sua esperança na glória do Redentor a partir da decisão de entrar pela porta que é Jesus. É uma porta que ninguém fecha. E fecha e ninguém abre, conforme está em Apocalipse 3:10. Mas lembre-se de um recado final. Essa porta um dia vai fechar. Enquanto viver, não esqueça de tomar essa decisão de entrar pela porta das ovelhas que é Jesus. A porta do sacrifício que Ele fez por mim e por você. Eu não preciso mais fazer o sacrifício, Ele concede gratuitamente essa salvação, sendo Ele o próprio sacrifício, sendo Ele o próprio cordeiro imolado, que morreu na cruz por mim e por você. Mas você lembra da parábola das 10 virgens? No final do texto, lá em Mateus 25, 10, 22. Diz assim a parte final: mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Quando a tempestade chegou, quantas pessoas gritaram: Noé, abre a porta. E a tempestade passa pela nossa vida. E nós temos uma porta que é Jesus. Decida hoje entrar por esta porta que é Jesus. Porque esta porta é uma porta que nos dá salvação. Esta é uma porta que nos dá libertação. Esta é uma porta que nos dá provisão. E esta é uma porta que nos dá vida em abundância, diz a palavra do Senhor. Era essa palavra hoje que o Senhor designou para mim e para você nesta noite. Tenha um encontro com Jesus. Busque Jesus enquanto é tempo de buscar. Amém? Eu vou cantar novamente a música, porque eu estou observando aqui as pessoas que estão entrando, muita gente não viu a primeira parte, e eu vou cantar novamente a canção que diz: encontrar Jesus e adentrar ali pela porta das ovelhas que é Ele. É tão bom. Não é tão bom para quem já encontrou Jesus? Diga isso, não é tão bom? Porque a gente encontra paz, prazer. E quando eu não tive essa experiência, eu me sentia só. E às vezes não tinha razão para viver. Mas quando eu ouvi a voz de Jesus falando de amor, Ele me aceitou do jeito que eu era, do jeito que eu sou. Ele me aceita, Ele aceita você do jeito que você é para entrar na porta. Não precisa você se arrumar, se enfeitar, nada. Venha do jeito que você está. Ele aceita do jeito que você está, do jeito que você é. Mas Ele pede: venha, entre pela porta das ovelhas, a porta da salvação, a porta da libertação, a porta da provisão, a porta da vida abundante. Em nome de Jesus. Se você lembra dessa canção, cante aí onde você estiver, junto comigo. Te encontrar foi tão bom, eu não tinha paz nem prazer, me sentia muito só, sem ter mais razão pra viver. Te encontrar foi tão bom, eu não posso esquecer. Nosso encontro mudou meu viver. Foi tão grande a emoção. Foi grande a emoção quando você encontrou Jesus? Quando ouvi
sua voz me falando de amor, pois você me aceitou do jeito que eu sou. Te dei meu coração. Dê seu coração para Jesus. Por quê? Não posso viver longe de você, não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Aleluia. Não posso viver longe de você, não posso ficar sem sua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Amém? Te encontrar me mostrou nova direção. Seu amor fez mudar tudo em mim. O meu coração transformou. É tão bom, eu não posso explicar o prazer de sentir teu amor e me envolver quando estou ao pé da cruz. Não posso viver longe de você, não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Diga isso. Não posso viver longe de você, não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Não posso viver longe de você, Jesus. Não posso ficar sem tua luz, sem teu pão, sem a tua porta. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Aleluia. Bênção pura no seu coração. Nós vamos encerrar com a oração, parabenizando hoje, dia 11 de agosto, todos os estudantes. Parabéns a vocês que estão aí nessa luta tão grande, sem condições de ter aulas presenciais, talvez agora comecem a ter essa chance. Deus possa abençoar vocês nesse dia. Orar por todos os estudantes, orar também pelos advogados. Hoje é o dia dos advogados, aqui na Rede da Graça tem Marília e Ingrid. Deus abençoe vocês nesse dia também, 11 de agosto. E a todos que estão necessitados do amparo do Senhor, nós oramos também por vocês. Nós aqui estamos declarando a nossa alegria de poder servir ao Senhor e ajudar pequenas comunidades com mantimentos. Como é bom servir ao Senhor, como é bom servir ao reino de Deus. Porque quando a gente entra por essa porta, a gente encontra salvação, a gente encontra libertação, a gente encontra provisão e a gente encontra vida abundante. Não quero outra coisa, eu só quero essa porta das ovelhas, que é Jesus. Ó querido Pai, obrigado por esta noite. Recebe, Senhor, tudo o que fizemos aqui nesta noite. Os louvores, recebe, ó Deus, as nossas orações que chegam ao teu altar nesta hora. E obrigado pela tua palavra revelada nesta noite, que ela possa de fato tocar os nossos corações e possamos ter uma consciência da importância de te servir, sendo aqueles que já entraram e que entram pela porta das ovelhas. Oramos, ó Deus, por pessoas próximas a nós que ainda não tiveram esse privilégio, esse prazer de entrar por essa porta que é a salvação, que é libertação, que é provisão, que é vida abundante, ó Deus.
me dá sabedoria, ó Deus, para falar de Jesus a essas pessoas, para que elas não pereçam pela porta larga, mas venham pela porta estreita, que é Jesus, que é a vida. Ó Senhor, oramos por todos os estudantes deste país e do mundo, que vivem um ano atípico, porque não podem ficar nas salas, Senhor, mas dá a eles, ó Deus, saúde e sabedoria para que eles possam aprender as lições deste semestre, ó Deus, e alcancem os seus objetivos. Oramos por todos aqueles que lutam na profissão do direito, os advogados também aqui nesta noite, ó Pai, que eles ajam com justiça, uma justiça que emana de Ti. Oramos por os que estão doentes, os que estão sofrendo, por aqueles que estão passando fome, por aqueles que perderam o emprego, Senhor, Tu possas abrir porta de emprego para essas pessoas. Oramos pela Tua igreja, ó Pai, que haja um avivamento sincero e verdadeiro em cada um de nós. É a nossa oração, no nome santo, santo, santo de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, hoje e para todo sempre. Amém. Obrigado por estar conosco até este momento. Tenha uma noite abençoada de sono em paz com Jesus. Lembre-se, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagens. Amém. Amém. Deus o abençoe. Amém.